Eu comecei a ouvir isso há 2 meses atrás, no Egito, com gente escrevendo aquela sanha enlouquecida do Netanyahu e do governo sionista radical, onde não há quase nenhum judeu, a maioria deles são pessoas que vieram da Europa e da Rússia depois da Segunda Guerra Mundial, e muitos dos quais nem professavam o judaísmo original. É muito mais um projeto político do Theodor Herzl, que fundou o sionismo. Esse pessoal que durante muito tempo estava lá, influenciando para lá e para cá, querendo crescer, cresceu e tomou conta do parlamento. E botou coleira no pescoço do primeiro-ministro, que não precisa de coleira, ele próprio já é um fanático dessa ideia. E profundamente desumanizado no processo da interpretação do próximo que não seja uma pessoa da mesma ideologia deles. E eu vendo aquela coisa horrorosa que não para de acontecer, a gente já está andando para 2 anos dessa maldade, dessa perversidade, sendo transmitida ao vivo todo dia, meu coração angustiado. E durante aquele período da viagem que eu fiz com o grupo e gravando também o documentário que a gente gravou para editar lá durante a viagem pelo Egito e pelo Nilo e por tudo mais, pessoas me escrevendo, e havia um tom e um tema repetidos. Escuta, pastor, eu estou numa profunda crise de fé, porque aonde está Deus que não para o Netanyahu e deixa essas bombas caírem? Aí na mesma hora a conta vai para Deus. Todo mundo quer um Deus de operação de controle remoto, de brincadeira de game, de universo holográfico. Não, deixa eu puxar isso para cá, deixa eu para lá. Quando você propõe isso, teologicamente, todo mundo diz, não, isso é fatalismo. Mas na hora que tem essas calamidades acontecendo, todo mundo gostaria que Deus fosse um intervencionista fatalista, que metesse a mão e acabasse com qualquer arbítrio humano, desde que seja bem longe de você, dos seus negócios e da sua casa, dos seus interesses e dos seus caprichos, mas quase todo mundo é assim. Aí onde está Deus? Aí outros, escrevendo na mesma esteira, me diziam, sabe que eu perdi a fé na volta de Jesus? Porque não é possível, a gente já teve tanta guerra, tanta morte, tanto isso, tanto aquilo, eles vão listando lá. Eu perdi a fé, por que ele não vem? E eu passei esses últimos meses ensinando todo dia o que Jesus disse que aconteceria, especialmente nesses períodos de escatologização histórica, onde haveria um adensamento enorme de calamidades que sempre houve no mundo, mas que cresceriam numa espiral profundamente amplo e global, que atingiria todos os que habitam na face da Terra. E a gente botou o pé nesse chão agora. Tudo é global, tudo é para todos, e cada vez será mais para todos em todo lugar, e ninguém escapará. Não haverá ilhas da fantasia. Por enquanto, eu ainda estou grato a Deus que moro aqui nessa bolha chamada Brasil, e numa bolha ainda mais gostosa de usufruir, que se chama Brasília. E numa outra bolinha muito agradável, onde a gente mora ali no Lago Norte, mas é bolha. Não cai bomba, não cai isso, não tem loucuras e surtos manifestos, mas tem a vibração, a frequência angustiosa do planeta que vai pegando o coração de todo mundo. É gente que vai ficando deprimida, mesmo no paraíso, com as notícias do inferno todo dia, no resto do mundo. E o coração vai se angustiando e a alma não tem recursos de sobrevivência, ainda tem os elementos de frustração pessoal, íntima, afetiva, emocional de cada um, o que queria e não teve, o que buscava e não alcançou, o que pretendia e não atingiu, tudo isso misturado com o
todo fermentado dessa globalidade angustiosa planetária, produz uma situação interior de profundo cansaço e desânimo. E foi Jesus quem disse, advertiu e cansou de dizer, e ficou recorrentemente repetitivo, dizendo: olha, vai demorar. Quando ele, sentado no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, e os discípulos exaltando a beleza do templo, das pedras, das construções, das muralhas, e ele disse: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí contou a história inteira do que iria acontecer com Jerusalém até o ano 70, depois disse: ó, mas isso aqui não é o fim, tem um período longo, e ele veio descrevendo. Quem conhece bem a história do processo, vai vendo todos os marcos, e ele vai fazendo com que cada uma daquelas descrições aumentem geracionalmente nas suas intensidades, alcances e globalidades, até que chegue um tempo que isso se torne uma certeza, uma impressão, um esmagamento e uma presença na vida de todos os que habitam sobre a face da terra. Ele faz isso em algumas parábolas que eu vou mostrar a vocês, conforme a gente vê em Mateus 25. Eu vou pegar apenas algumas, porque tem muitas antes do chamado sermão escatológico, ou pequeno apocalipse, ou mensagem de Jesus sobre o fim dos tempos e a sua volta, que a gente encontra em Mateus 24, a gente encontra em Marcos, a gente encontra em Lucas, repetindo basicamente a mesma fala. E o que é que a gente vê de afirmações de Jesus a esse respeito? Primeiro, ele diz que haveria demora, que entre o que estava acontecendo ali e o que veio acontecer alguns dias depois, quando após a morte e a ressurreição dele, ele foi assunto aos céus, à vista de todos os seus discípulos no Monte Olival. E diz o texto, e enquanto eles olhavam para Jesus, eis que subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez, do modo como o vistes subir. Ele, todavia, diz, contra a expectativa dos seus discípulos o tempo todo, porque todos esses discípulos e os apóstolos e os que andaram com ele e privaram da sua intimidade durante aqueles 3 anos e 6 meses, tinham o desejo humanamente natural de que, se ele vai, se vão matá-lo, e se ele ressuscitou como ressuscitou e se manifestou e foi assunto aos céus diante de inúmeras testemunhas, que ele voltasse lá e os salvasse do Império Romano e da loucura dos Neros, dos Calígulas, dos doidos da terra e de todos mais que ainda viriam, uma sucessão de tiranos e loucuras que a gente ficaria dias contando a sequência das sandices históricas dos tiranos que dominaram esses processos de controle da sociedade, da civilização humana ocidental, especialmente nos últimos 2000 anos. Mas Jesus não deixa ninguém na ilusão. Quando ele termina de falar desse acontecimento, ele conta a primeira parábola, que está em Mateus 24, a parábola da figueira, e ele diz: olha, ninguém sabe quando será, por isso vigiem. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, vós ficai também apercebidos, vigilantes, de olhos abertos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí vem uma segunda parábola, que é a parábola dos servos que recebem, depois desse ausentamento dele, a tarefa de cuidarem dos seus irmãos, como Jesus disse a Pedro: se tu me amas, mesmo com esse amor fraterno que não tem essa dimensão do amor agapau, sublime, divino, já está bom. Pega esse amor fraterno e cuida das minhas ovelhinhas com todo o teu coração, dá a elas sustento, trata delas, acolhe-as.
E em verdade eu vos digo que se vocês viverem e tratarem os outros assim durante o hiato, durante esse interregno, vocês vão ser colocados sobre toda sorte de tesouros e de dons, e tesouros não são ouro, prata, pedra preciosa, nenhuma dessas, desculpe a expressão, porcarias da materialidade. A gente está falando de sublimidades indizíveis, que só podem habitar o coração e que se projetam para a vida eterna, onde não haverá mais nenhum limite para essa glória que me transformará num Cristo de Deus eternamente. Essa é a minha vocação. Aí ele diz, por causa dessa demora, alguns outros servos não saberão lidar com o interregno, com a espera, com a luta, com a fome, com a peste, com as epidemias, com os efeitos sísmicos globais, com a loucura dos tiranos, com as guerras mundiais, com as ameaças constantes, com o pânico, com a alteração da natureza, com o aumento do volume do mar e das ondas, com o ronco das águas, com a eclosão multiplicada e crescente de vulcões, com mortes e pânicos variados, com bolsões enormes de morte humana espalhados em lugares do planeta para todo lado, e todos tomando conhecimento dessa situação. Não tem alma que tenha sido preparada para esse catastrofismo universal, global, apocalíptico, e para as informações instantâneas dele o tempo todo na nossa mente, na nossa alma. Não tem coração que não entre em estado de fibrilação agônica. E Jesus disse, olha, esse interregno entre eu ir aos céus e a minha volta vai produzir uma das maiores tentações para todos vocês. Aí ele diz que surgirão servos que se tornarão maus e que dirão consigo mesmo, pelo amor de Deus, já passou uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações, quantas gerações? Ele não voltou. Demora. Meu Senhor demora, dirão eles com eles próprios. Iniciam um diálogo autojustificativo, para que eles agora digam, já que ele não vem buscar o que é dele, então largou o que é dele, tempo demais com a gente, é uso capião. Quem é dono desse reino de Deus somos nós. A gente fala em nome dele, o dinheiro que a gente arranca em nome dele vem para o nosso bolso, tudo que a gente faz usando o nome dele, construindo em nome dele, passa a ser nosso, e todos aqueles que confessam o nome dele passam a ser nossa propriedade, escravos psíquicos da nossa dominação. E passam a espancar seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, e a viver um estilo de vida absolutamente deslocado, enlouquecido, como a gente vê para todo lado à nossa volta, em todo o ocidente planetário, praticando, cumprindo isto que Jesus disse que seria, como seria, deslavado e descaradamente no mundo inteiro. E neste país aqui é uma situação horrorosa. Aí vem a parábola das virgens. Esses, por causa da demora, ficaram maus, donos do que não era deles e abusadores do próximo. Aí vem a parábola das virgens. Essas não se manifestam malignas, elas apenas perdem a esperança e dormem. Dormem. Perdem o elan, a paixão, a chama, o fogo, a expectação sublime, a transcendência animadora que potencializa e capacita a gente para atravessar as fornalhas de fogo ardente, as tribulações, as contradições, as loucuras, a insanidade, tanto individual quanto imediatamente social, quanto global. E Jesus diz que esse estado de coisas e essa espera, aguardando a vinda dele, por causa da nossa noção profundamente infantil de expectação de que ele sempre venha para a contemplação dos nossos olhos, esquecidos que ele vem sempre e nunca demorou, ele veio para todo mundo e todas as gerações, porque
se ele não voltou ainda, eu dentro de pouco tempo voltarei para ele. Até o dia em que ele volte para todos. Mas enquanto ele não volta para todos, cada um de nós vai voltando para ele, porque o tempo da nossa estada nessa peregrinação planetária tem 70, 80, 90 anos, estendidamente, agora que somos mais longevos. Mas ir para ele é inevitável. Ele vir para todos é que é uma outra perspectiva. E é por causa do argumento dessa outra perspectiva, ele está demorando a vir para todos, é que essas virgens dormem, esperando o noivo. E aí há uma diferença, tem umas que dormem, todas dormem. Todo mundo cansa, todo mundo tem crise, todo mundo desanima, todo mundo tem momentos ruins existenciais, todo mundo se desesperança várias vezes, todo mundo corre o risco de dizer, eu não sei se eu creio mais, será que eu continuo esperando, será que eu estou sendo bobo? E não me diga que isso nunca atravessou seu coração, porque eu sei que sim e que já. E que ainda acontecerá muitas vezes e muito mais. E Jesus lida com esse realismo existencial quando diz, essa espera pode ser ilustrada por virgens esperando o noivo num casamento do primeiro século, que já não tem mais nem nada a ver com as nossas construções culturais contemporâneas, mas ilustra essa expectação, a demora, o cansaço, a desistência, o sono e a numbness, e o espírito de dormência, de desistência, de cinismo sonolento, de cansaço. Aí ele diz, a única diferença entre essas 10 virgens é que 5 eram tolas e acharam que elas se bastavam. E como demorou, o azeite das lâmpadas interiores existenciais delas se apagou. E havia 5 outras que cansaram do mesmo jeito, que dormiram, que desanimaram, mas que não confiaram nos seus próprios recursos e levaram containers de suprimento. E na hora que se ouviu o grito que disse, eis o noivo, saí ao seu encontro, embora todas tenham dormido, as que tinham reservas interiores, as que alimentaram o inconsciente, o subconsciente, a alma, os que não desistiram, os que colocaram recursos para dentro do coração, sabendo que a existência demandaria que houvesse meios e modos de subsistência nos piores dias e nas maiores esperas. E essas, ilustradamente, quando se fala desse grito que diz, eis o novo noivo, saía ele, elas estavam preparadas para sair. Mas o problema, a tentação é a espera da sono. A espera cansa, desanima. Aí vem a parábola dos talentos. Isso tudo é depois que Jesus falou, como eu vou repetir pela terceira vez, o sermão do pequeno Apocalipse, a mensagem escatológica, o fim dos tempos, descreveu com minúcias tudo aquilo que 2000 anos depois eu posso te contar, até desmaiado, de tanto que eu já estudei isso, a fenomenologia inteira. Aí ele chega aqui na parábola dos talentos e outra vez diz que o que vai acontecer é como um homem rico, poderoso, com bens e meios e recursos, que se ausentou do país, ausentou. Ele está usando imagens dessa natureza para caracterizar a ida dele e a espera da volta dele, essa ausência. Em todas as parábolas e nas que antecederam o pequeno Apocalipse, ele, em todas elas, acentuou o tempo, a espera e o que produziria. Mas eu resolvi vir apenas depois da fala do pequeno Apocalipse para cá. Se ausentou e confiou os seus bens a esses servos e deu talentos a eles.
a um deu 5, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um de multiplicar, de produzir, conforme a inteligência, conforme a funcionalidade, conforme a emocionalidade, conforme a sensatez, conforme as capacitações e as competências variadas e diversas, conforme o que cada um carrega no próprio coração, porque ele não está falando de talentos a serem multiplicados como dinheiros, como carros, como propriedades, como bens, como fazendas, como posses. Talento, dinheiro, todas essas coisas aludidas nisso são de natureza simbólica, arquetípica, parabólica, ilustrativa. Só isto, de acordo com a capacidade de cada um. E cada um saiu, quem recebeu 5 saiu, negociou, aumentou, produziu, conseguiu mais 5. Quem recebeu 2 produziu mais 2. Quem recebeu 1, saindo, ao invés de reproduzir, ele abriu uma cova, escondeu o talento, sentou em cima dele. E o que é que acontece? O texto diz aqui, depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Mas a ênfase é numa longa espera. O tempo todo, em todas as parábolas, ele diz, vai demorar. E a grande tentação vai habitar o vácuo. A grande tentação decorrerá do interregno, da espera, que pode produzir vaziez, que pode produzir cinismo, cansado e supostamente autojustificado, porque seria uma espera inadmissivelmente longa para os padrões deles. Mas em todas essas parábolas, depois de muito tempo, ele volta. E aí vem essa parábola da volta dele, quando ele reúne as nações e os povos e as etnias e todos, e começa a botar uns para um lado, outros para o outro, e aí diz, vinde a mim, servos bons e fiéis, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede, me deste beber, estive nu e me vestiste, preso e foste ver-me, doente e fostes visitar-me, era estrangeiro e me acolhestes. E esses vão dizer, mas quando? A gente nem sabia do teu nome. A gente nunca ficou informado de ti. A gente só fez isso porque eram outros seres humanos. Passando necessidade, o nosso coração não aguentou, foi lá e fez. Mas a gente não fez por causa de nenhum Cristo, de nenhuma religião, de nenhum cristianismo, de nenhuma informação, de nenhuma catequese, de evangelho, de nada. Foi a dor do próximo que nos catequizou e nos demandou ações pertinentes que a gente não pôde evitar. Mas quanto a ti mesmo, a gente nem conhecia. E ele disse, pois é, não precisa. Vocês fizeram tudo o que necessitava ser feito. Porque vocês, não sabendo de mim, todavia me viram no faminto, no sedento, no doente, no injustamente preso, no imigrante descartado, no ser humano abandonado, nos marginalizados, nos desprezados. Vocês me amaram no próximo. E mantiveram uma esperança fazedora, criadora, produtiva, socorrista, misericordiosa, solidária, sem precisar de emulação religiosa, de culpa, nem de prêmio celestial, nem de ameaça infernal, de nada. Vocês fizeram pela única razão louvável, porque era um outro, era o próximo. Então venham e entrem. Aí tem um outro grupo que passou a vida nos cultos, sabia doutrina, teologia, tinham a ideia de que sabiam como era a face de Jesus, devia ser louro, de olhos azuis, cabelos cor de mel, tinha uma pietá.
E Jesus diz para esse grupo: afastai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estive preso nas maiores injustiças e vocês nunca se importaram com nada disso. A doença me carcomeu e vocês não sentiram nenhuma dor. Eu passei fome, passei frio, dormi em marquises, fui deportado, fui acusado, fui vilipendiado, fui marginalizado, fui bandidificado por determinações de seres sem corações, de posições superiores. Vocês viram tudo isso e vocês não fizeram nada. Isso é tudo durante essa espera. Entre ele ter ido e a volta dele, tem esse espaço todo de pobres famintos, de história passando, de situações as mais variadas, de circunstâncias as mais diversas. Uns que não sabiam de nada fazendo tudo que deveria ser feito e outros que sabiam de tudo fazendo nada acerca do que sabiam no tempo desse intervalo. Afastai-vos de mim. E eles vão dizer: mas por quê? A gente nunca viu ninguém na esquina com a tua cara. Era só um monte de desdentado, fedido, lento, purulentos. Eram só pessoas estranhas, eram muçulmanas de Gaza. Não eram do nosso grupo religioso. Olhamos para eles e eles não tinham cacuetes que a gente supôs e projetou serem teus. Não, e não te vimos em ninguém mais na humanidade. E Jesus disse: é justamente por isso que eu vos digo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade mais nojenta de todas, que é dessa indiferença autojustificada, alienada de qualquer que seja a necessidade humana. E aí é mais uma tentação horrorosa que acontece em razão da espera. Tem uns que ficam maus, e olha aí para todo lado. É pastor mau, padre mau, sacerdotes maus, em nome de Jesus, perversos, ficando ricos, bilionários. Esse garotinho aí que decidiram chamar de profeta Miguel, é um migué, mesmo assim, coitado da criança. Mas ele já perdeu a inocência, ele virou bandidinho mesmo. E aí, eu tenho uma casa, pastor, de 35 milhões, um Rolls Royce, não sei quantos milhões, é tudo assim. É tudo gente praticando a iniquidade, porque acham que Deus não vê, como diz os Salmos. Vós pensastes que eu era vosso igual, e que eu não olhava, não via a iniquidade que vós praticastes durante todo esse tempo, enquanto pensáveis que eu era absolutamente indiferente à verdade, à justiça, ao amor, a tudo quanto eu mesmo ensinei, mas vocês me imaginaram como um esquizofrênico alienado, ou como alguém que deu corda de um processo, se ausentou para sempre e que não está nem aí para a criação. Em síntese, esse ato, que para nós hoje aqui tem 2000 anos, já fez milhões de pessoas chegarem e dizerem: não é para mim, eu vou desistir, eu cansei. Se um dia ele voltar, que ele me ache por aí, porque eu não sei nem onde eu vou estar. Uns ficaram maus, perversos, outros simplesmente caíram no sono, uns estão dormindo em estado de sono alfa, outros em sono REM, e outros caíram em catatonia inacordável. Que você pode gritar: olha o noivo aí, não ouvem nada mais. E outros sentaram em cima da graça, em cima do dom, em cima do talento,
e não compartilharam com absolutamente nada, nem ninguém, não melhoraram o mundo, não melhoraram suas vidas, não fizeram crescer a graça de Deus nas suas existências em favor do próximo, do todo, da vida. Porque eu estou aqui para ser um dos grandes contribuintes de Deus à continuidade da vida e em favor de todas as melhorias possíveis que a gente possa realizar a partir da comunicação da verdade em amor para a mente e para o coração, aonde pessoas podem ser transformadas na sua visão, na sua cosmovisão, na sua introjeção de percepção, mudar de vida e fazer toda a diferença. Esse é o meu chamado. Mas eu posso, do mesmo modo e da mesma forma que a gente já viu aqui, entrar num estado desses de tentação, que eu cavo uma cova e entra e se esconde e se avestruza, ou que diz, eu não tenho nada a ver com isso, ou que diz, não, demorou demais, eu vou é dormir, chega. Ou então, ele não está nem interessado naquilo que é dele, então é meu, eu vou manipular, eu vou usar, eu vou fazer. E aí se tornam os grandes manifestantes de maldade humana praticada em nome de Cristo na sociedade e na civilização, conforme a gente enxerga. Aí você diz, bom, mas para quem já esperou 2000 anos, a gente pode até entender, não é, pastor? Ou não é, Caio? Ou não é, Zé Mané? Como você preferir me chamar? Não, não. Olha o que Pedro diz, mais ou menos 40 anos depois de Jesus ter ido à vista de todos eles, 40 anos depois, na segunda epístola que ele escreveu, no capítulo 3, ele diz que havia pessoas já à volta dele, para todo lado, em todos os lugares, inclusive cristãos, pressionando aos que tinham sido testemunhas oculares da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, e os portadores testemunhais da promessa da sua vinda, da sua volta. Ele diz, esses estão andando como escarnecedores, tendo em conta, antes de tudo, a gente deve ter, saber e aprender que nos últimos dias, tanto mais quanto a gente se aproxime desses tempos gravosos da humanidade, virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e conduzidos só por hedonismos pulsantes. Perguntando e dizendo, onde está a sua vinda? Ele não disse que ia voltar, a gente está aqui esperando. Cadê? Vocês estão com a internet aberta? Para mim, pelo menos, chegam dezenas e centenas de escárnios. Não são destinados a mim, são produções de um monte de crentes, pseudo-crentes, cristãos que nunca tiveram fé, nunca tiveram raiz, nunca tiveram compromisso, nunca levaram uma patada do amor de Deus que rasgou o coração e os feriu para a vida em amor. Que tiveram vínculos epidérmicos com a fé, superficiais, e que são justamente os que vão produzindo e elaborando essas dúvidas o tempo todo, e eu vou encontrando cada vez mais pessoas. Cada post que eu faço da natureza disso que eu estou dizendo aqui, tem uma quantidade enorme que diz, Caio, eu já criei muito que ele iria voltar, mas agora eu acho que ele não volta mais não, que a gente tem que reinterpretar essa mensagem toda. Dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os nossos pais morreram, dormiram, todas as coisas permaneceram do mesmo modo na criação e na civilização humana. Aí Pedro prossegue dizendo, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo
houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio aparecer o mundo daquele tempo, que foi afogado com todas as civilizações que tinham sido criadas. E olha, não foi coisinha de 2, 3 mil anos, foram milhares de anos. Eu tenho visitado essas civilizações pré-diluvianas fantásticas, extraordinárias. Era uma sofisticação antes desse grande dilúvio, que hoje é um fato inquestionável, convalidado por mais de 1.500 histórias do planeta, afirmando a mesma coisa no mesmo tempo. E Pedro diz: vocês estão esquecendo de que houve um tempo e houve uma civilização que viveu mais longo do que a gente já viveu até agora, que teve todas as oportunidades, que brincou, que criou, que praticou tecnomagias, que se envolveu com todo tipo de loucuras e acabaram chamando para si uma hecatombe que destruiu aquele processo civilizatório global e mundial que estava espalhado por toda a face da Terra. Foi-se, ficou sepultado. Não brinquem disso. E aí Pedro introduz aqui a relatividade da nossa percepção de tempo. Quando ele diz: todavia, uma coisa, meus irmãos amados, que eu não quero que vocês esqueçam, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, não retarda o Senhor a promessa da sua vinda, como alguns a julgam demorada, conforme as parábolas e as previsões de todas as parábolas que Jesus ensinou, e eu citei apenas 4 delas aqui para nós hoje. Considerando-a demorada, sem levarem em consideração que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, não retarda o Senhor a promessa da sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há muitos problemas nisto, na tentação dessa demora, mas no meio das muitas que eu poderia listar, tem uma básica, fundamental, primária e quase troglodita, que eu preciso lembrar a vocês, que é essa nossa parca, pífia, pobre noção de tempo, que é uma coisa horrorosa. A gente não tem consciência nem histórica do que aconteceu no dia de ontem. Cada geração que vem mais burra historicamente, vem mais sem história, vem mais sem memória. Ontem eu estava vendo um lançamento da Google, que é um óculos Google, Deus me livre dele, que é uma máquina de emburrecimento, de idiotificação, de descerebração, de desmemoriamento, de empanacamento humano absoluto. Você bota aquele óculos e não precisa lembrar de mais nada. Você vai andando aí, eu olho aqui e vejo você sorrindo aí para mim, com essa... O que está escrito na tua camisa? Aí é Nike? Nike? Nike. Está escrito ali. Aí eu olho para cá e falo aqui baixinho, não preciso nem erguer a voz, porque tem a capacidade de ler a minha vibração como palavra. Aí eu pergunto: de onde eu conheço ele? Aí o óculos fala comigo aqui no meu ouvidinho. Você já ouviu um dia na UNB? Você foi falar por lá, ele estava no meio de 4.000 pessoas e você ouviu. Ou então eu entro numa biblioteca e vou entrando rápido. Aí depois eu paro e pergunto ao óculos: óculos, quais são todos os novos lançamentos pelos quais eu passei hoje aqui sem olhar para nenhum? Aí o óculos vai dizendo: tem um roxo ali na ponta cujo título é tal, escrito por fulano de tal, no ano tal, está custando tanto, tem mais esse, tem mais aquilo, tem mais aquilo outro. Aí eu só vou lá pegando. Dentro de 10 anos eu virei uma ameba. Cérebro liquefeito. Penso mais nada, não raciocino mais nada. Óculos me diz: ela é tão linda, gostosa, o que você acha? Fico com ela ou não fico?
Aí o Oxford, deixa eu te dizer, ela já teve 14 homens na vida dela, 17 namorados com os quais não se comprometeu, ela isso, aquilo, outro, tem ideologias tais, vê se aguenta. Vai, né? Você quer ir? Óculos. Esse é o mundo para o qual a gente está caminhando. Já, eu nem diria nem tanto os meus filhos, que já ficaram espertos demais para não se entorpecerem desse jeito, mas é a tentação dos meus netos, bisnetos e de todos os que virão por aí. De todos os que não souberam o que era ser só humano. Até mesmo quem nasceu viciadamente nisso, perdeu já um pouco de noção do que seja ser só humano. Porque isso aqui já trouxe valores agregados e competências e capacitações agregadas para a minha vida, em relação a cujos poderes aqui contidos, eu já esqueci como fazer uma quantidade enorme de coisas bobas que eu fiz durante décadas da minha vida, mas que agora não é mais necessário, porque eu não preciso mais nem abrir, eu faço uma pergunta e eles respondem tudo. E olha que eu não sou exatamente o clássico idiota planetário. Mas vai pegando a gente, imagina quem nascer depois de tudo isso, quando o mundo já for só assim. E aí é o interregno. E o que você vai fazer no tempo dessa espera? Porque ele disse, eu vou voltar, mas quanto àquele dia, tempo, mês, hora, ninguém sabe. É por isso que a demora é uma tentação, e é porque a gente não tem noção de espaço-tempo. Para um cara que foi doutrinado numa igreja, seja ela qual seja, que te ensinou que Deus criou o mundo há 7.000 anos atrás, já pensou? Tem aí alguns arqueólogos evangélicos, vou poupar o nome deles para poupar-lhes de vergonha, que ensinam isso. E eu digo, como é que você pode ser arqueólogo, meu filho? Arqueologia de 7.000 anos para cá. Deus criou o mundo há 7.000 anos. Em 7 dias de 24 horas, já pensou? Aí você diz, o planeta tem 4 bilhões e 600 milhões de anos de existência, a Terra. Aí eles dizem, não é porque Deus criou há 7.000 anos atrás com aparência antiga. O universo é a mesma coisa, você diz, tem quase 14 bilhões de anos. Não, é só impressão, ele criou com essa cara antiga. Com tudo para enganar vocês da interpretação científica. É um Deus que vai armando arapucas para a gente ter certeza de coisas que ele estava criando e construindo apenas como miragem para nos enganar. É esse tipo de gente para quem o mundo tem 7.000 anos, criado em 7 dias de 24 horas. Eles pegam a genealogia da Bíblia, fazem continhas para trás, aí dizem, com certeza o dilúvio de Noé foi há 4.250 anos atrás. E antes do dilúvio, deixa eu fazer umas continhas aqui, que Abraão, que gerou, que soma com isso, diminui com isso, vem aqui. Se fulano ainda estava vivo, enquanto esse outro que viveu quase 1.000 anos também estava, tem um monte de superposições, de degradês de gente que viveu contemporânea e simultaneamente umas às outras, então deve dar uns 2.500 anos de existência antes de Noé. Vocês vejam o reducionismo. Então o mundo tem 7.000 anos, veio o dilúvio, 2.500, 3.000 anos depois, aí de lá desce Noé da arca com 3 filhos, só aqui no Monte Ararat, enquanto 1.500 culturas no planeta inteiro contam a mesma história, cada um com os seus Noés, com os seus próprios nomes, salvos pela mesma graça. Mas a gente semitiza o nosso olhar, aí vai, Sem, Cão e Jafé, são os filhos de Noé. Sem é o legal, Cão é o canária, e o Jafé, eles não querem nem ter trabalho, é o que decorreu desse filho de Noé, são todos os demais povos. Aí eles vão no máximo até a Europa, passam pela Turquia, e o mundo com essa variedade étnica extraordinária, todo esquecido. Essa é a cabecinha. Esse é o pessoal que diz, está demorando.
Para mim não está demorando nada. Eu vou visitar lugares e culturas que foram construídas com arquiteturas levantadas numa sofisticação brutal, mais do que você encontra no Egito, pré-diluvianas, depois da última era do gelo, há 15 mil anos atrás, coisas impensavelmente grandiosas. Para mim, foi outro dia, 15 mil anos atrás. A minha noção de tempo, Jesus não está demorando é nada. O que são 2.000 anos? Se a gente está lidando com 14 bi de existência cósmica nesse pequeno espaço-tempo, nessa linearidade desse cosmos atual, a Terra tem 4,5 bi de anos, aí você vem discutir 2.000 anos de espera. A ausência de percepção do significado do tempo e das múltiplas coisas que o envolveram, que nos trouxeram até aqui, é um dos elementos amortecedores da nossa mente para fazer com que a gente tenha uma relativização tão mediocrizante do significado do espaçamento temporal que a gente acha que ele foi assunto aos céus há 2.000 anos atrás e que está demorando horrorosamente e que eu não tenho mais paciência para esperar. Eu vou dormir. Eu vou ficar rico, ficar mal. Eu vou usar o nome dele, já que o povo é dele, ele não vem buscar, então agora é todo mundo meu. E como eu não tenho também muita confiança nele, sei lá, ele é um cara que parece mais o Donald Trump, imprevisível. Pode jogar um tarifaço na minha cabeça, eu vou sentar em cima do talento que ele me deu. Mas quando ele chegar, eu tiro aqui da bunda e digo, é teu, pega, leva. Mas eu não vou correr esse risco, não. E aí fica todo mundo assim, como a gente é. Assim. Graças a Deus, os maus perversos não aguentam vir para cá. Agora, os que dormem, os que ficam em sono alfa, os que ficam em sono REM, os que ficam catatônicos, os que simplesmente cansam e desistem e cruzam os braços e se omitem e dizem, não, já passou muito tempo, deve ter mudado alguma coisa, eu apenas fiquei acostumado, continuarei a participar, mas sem engajamento e sem vínculo e sem compromisso, sem esperança e sem transcendência. Aí é isso que faz a gente ir morrendo sem saber. Esse intervalo, gente, é um diabo para a nossa consciência de espera no processo histórico. Eu acho que o que eu disse, à luz do que Jesus exortou os seus discípulos, já é mais do que o bastante para ter sido dito numa noite de domingo. Fiquem em pé, por favor.